Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Torpedo 365 e para dar continuidade, dar prosseguimento à nossa reflexão no capítulo 12 de Hebreus, aliás, o capítulo 11, que é a Galeria dos Heróis da Fé. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso projeto Torpedo 365. Quero pedir que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Isso cria engajamento no canal. Deixa o seu like. Quando você deixa o seu like ou deixa um comentário, é assim que o YouTube entende, né, que o canal é importante e vai fazer com que os vídeos cheguem até mais pessoas, tá bom? Não custa nada para você e para mim tem um grande valor você fazendo isso, tá certo? Eu vou chamar nossa vinheta, já já eu volto com o nosso vídeo de hoje, não saia daí. Hebreus capítulo 11, nós já falamos sobre vários heróis, heróis que estão aí na galeria, né? Tanto homens quanto mulheres. E eu quero terminar o capítulo 11 hoje, mas eu quero ler com você, tá? Ler com você e para você a partir do versículo 32. Paulo diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, está se referindo mais especificamente aqui a Daniel. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Olha isso, gente. O mundo não era digno deles. Porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. É tocante, né? É comovente quando a gente lê esse texto. E Paulo fala da pobreza, da perseguição com que esses heróis da fé e outros tantos viveram, né? E diz que o mundo não era digno deles. Eu acho esse texto muito tocante, porque Deus julga pelo coração, pela essência, pelo interior. O homem julga pela aparência. O homem, para o ser humano, tem valor aquele que tem posses, aquele que tem bens, aquele que é famoso de alguma maneira. Para Deus não. Para Deus tem valor aquele que tem fé. Não importa a pobreza, as dificuldades, as privações que essas pessoas vivam, para Deus elas são muito valiosas quando elas têm fé. Sabe aquela fé operante, aquela fé que leva a agir, não aquela fé de palavras, né? Mas aquela fé que leva a pessoa a agir. E Paulo ele descreve aí como essas pessoas foram mortas, foram perseguidas. Algumas delas não fizeram caso da própria vida, mas preferiram morrer firmes na promessa que eles não haviam recebido aqui em vida, mas eles sabiam que fazia parte do plano, do projeto de Deus para a vida deles. Quando Paulo descreve essas cenas, né,
Por exemplo, quando ele diz vivendo em cavernas e em buracos na terra, isso na verdade aconteceu antes e depois de Paulo. Porque na Idade Média muita gente foi perseguida por causa do nome de Jesus. Muita gente foi morta, foi jogada nos buracos da terra, nas cavernas, para viverem escondidos da civilização, porque não tinham liberdade para professar, para pregar e para praticar a religião que eles possuíam, a fé que eles tinham, as coisas nas quais eles acreditavam. E sabe, gente, os filhos de Deus, na verdade, os verdadeiros filhos de Deus, sempre sofreram perseguição. Se você estudar a história da igreja na Idade Média, você vai ver que houve poucos períodos de paz para a igreja. Quando eu digo poucos períodos, é assim, 50, 100, no máximo 200 anos de uma relativa paz. Depois vinha a perseguição com tudo para cima daqueles que pregavam, que acreditavam no Evangelho de Jesus. E quando Paulo descreve, né, essas pessoas que eram mortas, acorrentadas, surradas, jogadas em cadeias, né? Mortos à espada, viviam uma vida de pobreza, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram perseguidos e maltratados, viviam nos desertos e nos montes. Isso descreve a história da Igreja de Deus ao longo de sempre, né? A realidade do povo de Deus ao longo da história. E não é de admirar, porque Jesus mesmo disse, né, que se a mim perseguiram, disse ele, com certeza perseguirão a vós. Então todos aqueles que querem viver, diz a Bíblia, piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Não tem como você esperar uma vida boa, uma vida confortável, uma vida onde não haja algum tipo de pressão física ou psicológica para aqueles que acreditam em Deus, aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor Jesus. Todos, absolutamente todos os que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vão sofrer algum tipo de pressão, algum tipo de perseguição. Isso, por um lado, é chocante, mas por outro lado é confortador. É confortador. Porque, ai daqueles que o mundo não persegue. Porque esses estão vivendo de acordo com o mundo. Porque todos aqueles que querem viver de acordo com Jesus, esses sim serão perseguidos, padecerão perseguição. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, né? Não sei como é que você está vivendo. Talvez você que está me assistindo sofra algum tipo de perseguição por parte da própria família, não sei, por parte de colegas, de amigos no trabalho, na faculdade, na escola, não sei. Eu só sei de uma coisa: bem-aventurados, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, disse Jesus em Mateus 5, porque deles é o reino dos céus. Então, se você é perseguido por causa do reino, de alguma maneira, seja fisicamente, seja psicologicamente, emocionalmente, a Bíblia diz que você é feliz, você é bem-aventurado, porque a sua recompensa está sendo preservada na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê a você muita coragem, muita fé e muita paz, apesar das guerras que às vezes eclodem ao seu redor. Amanhã eu volto com outro torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.